Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a trabalhar com arquivos. Nessa videoaula nós vamos ver somente uma introdução mesmo de como trabalhar com arquivos. Depois, numa aula posterior, vou ensinar vocês a como salvar dados de um array, por exemplo, dentro de um arquivo e depois carregar eles de novo no seu programa. Muitas pessoas pediram para mim ensinar como fazer isso lá no programa de cadastro de pessoas. Eu não tenho mais o código daquela videoaula e então vou ensinar para vocês através de outro programa similar àquele como vocês fazerem isso. Vai ser o suficiente para vocês conseguir fazer isso em praticamente qualquer programa similar àquilo, ok? Então vamos lá, deixa eu começar aqui o meu programa. Include stdio.h, importo aqui essa biblioteca, importo também a biblioteca stdlib.h, crio aqui no main, para void. Agora vamos começar a criar nosso programa. Para a gente poder conseguir trabalhar com arquivos, a gente precisa de um ponteiro de arquivos. O que é um ponteiro para um arquivo? Um ponteiro é um endereço de memória. Sendo um ponteiro de arquivo, então ele vai guardar para a gente, vai armazenar o endereço de um arquivo dentro do seu HD, do seu pendrive, por aí vai. Então vamos lá. Como que a gente cria esse ponteiro para um arquivo? O ponteiro para um arquivo, ele é do tipo file, dessa maneira aqui. Para a gente criar um ponteiro, primeiro a gente coloca asterisco e o nome do nosso ponteiro. Eu vou chamar ele de arc, de arquivo mesmo. Beleza? Então, aqui nesse momento, eu criei um ponteiro de nome arc do tipo file, ou seja, do tipo arquivo, que vai armazenar o endereço de um arquivo. É um ponteiro para um arquivo, ok? Como que eu faço então para mim poder conseguir abrir um arquivo? Para a gente poder abrir um arquivo na linguagem C, a gente utiliza a função fopen, ok? Então eu vou utilizar aqui a minha função fopen, vou passar aqui o nome do arquivo que eu desejo ler, ou o endereço desse arquivo. Se eu passar só o nome, vou passar aqui o nome leonardo.txt. Então, se eu passar só o nome, esse arquivo tem que estar dentro da mesma pasta que o meu programa. Aqui eu estou na pasta C, /videoaulas, então esse arquivo também tem que estar lá dentro dessa pasta, ok? E depois eu vou passar aqui o meio que eu desejo, o modo que eu desejo abrir esse arquivo. Se é somente para leitura, se é para leitura e gravação, se é para poder adicionar mais coisas lá dentro. Então, para a gente poder fazer a leitura, a gente vai passar aqui a letra R aqui no segundo parâmetro. Se eu quiser fazer a gravação, eu vou passar aqui a letra W no segundo parâmetro. Se eu quiser adicionar novas coisas no meu arquivo, eu passo aqui a letra A, beleza? Depois eu vou passar quais são esses parâmetros aí certinho para vocês, ou na edição do vídeo mesmo eu coloque, ou então passo na descrição do vídeo para vocês. Então aqui eu estou falando o que para o meu programa? Eu estou falando que eu estou abrindo um arquivo, eu desejo abrir um arquivo de nome leonardo.txt, que se encontra na mesma pasta do meu programa, como modo A, que significa que eu desejo adicionar novas coisas no meu arquivo. E se esse arquivo também não existir, ele vai ser criado aqui nesse momento que eu tentar abrir. E essa função aqui vai retornar para mim, então, o endereço de memória
desse arquivo. E eu tenho que armazenar isso em algum lugar. Então eu vou armazenar ele na minha variável arc, que é um ponteiro para um arquivo. Então eu li o meu arquivo e armazenei o endereço dele, o ponteiro dele, lá na minha variável arc. Beleza? Então vamos agora para o próximo passo, que é fechar o nosso arquivo. Vamos somente fazer isso agora por enquanto, depois a gente vai fazer mais coisas, obviamente. Para a gente fechar um arquivo, depois a gente abrir esse arquivo, para a gente fechar, a gente utiliza a função fclose. Então fclose e passo aqui o endereço de memória desse arquivo, que foi armazenado aqui na minha variável arc. Feito isso daqui, ele vai ler esse arquivo, guardar o endereço lá na minha variável arc. Se por acaso esse arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo também e depois ele já vai fechar. Vou colocar aqui agora som system pause e vamos executar isso daqui para ver o que vai acontecer, né? Vamos lá, só ver aqui. Executei e foi lá para o meu system pause, que é a única saída que eu tenho, que eu não tenho nenhum printf nem nada, então já foi lá para o system pause. Vou fechar aqui, vou lá na pasta do meu programa e aqui agora eu tenho um arquivo leonardo.txt. Se eu abrir ele aqui, não tem nada dentro dele, a gente não escreveu nada dentro desse arquivo. Vou deletar esse arquivo aqui e vou executar o meu programa aqui de novo. Arquivos, executei, dou um enter aqui e criou novamente o meu arquivo leonardo.txt aqui. Então funcionou, nosso programa está funcionando. Agora tem um problema. Algumas vezes pode ocorrer do meu programa não conseguir criar esse arquivo, não conseguir ler esse arquivo. Por exemplo, deu uma pane no HD, por exemplo, você está rodando ele no pendrive e ejetou o pendrive, e aí ele não consegue gravar ou ler esse arquivo. Então ele vai retornar um erro para a gente. E como que a gente trata esse erro? Quando ele retorna erro, quando acontece algum erro na abertura desse arquivo, o que acontece? A minha função fopen vai retornar null. Então como que eu faço esse tratamento então para poder ver se ocorreu algum erro ou não? Vou colocar aqui if arc, que é o meu ponteiro de arquivo, é igual. Então se o que foi armazenado aqui não foi o endereço de um arquivo e foi então null, então se arc for igual a null dessa forma aqui, então significa que ocorreu algum erro, seja qual seja o erro. Quando ocorreu algum erro, seja o pendrive, ou mesmo ocorreu algum bloqueio por algum antivírus, alguma coisa assim, similar, ocorreu algum erro. Então se ocorreu esse erro, minha função fopen vai retornar null. Então esse null vai ser armazenado aqui em arc. Aqui eu só comparo se arc é igual a null. Se for igual a null, vai entrar dentro do meu if, e aí eu posso exibir uma mensagem de erro. Eu vou passar aqui agora, printf, ocorreu um erro ao acessar o arquivo, por exemplo, outra mensagem que você deseja. E aqui eu já dou um return, o return 0 dentro da nossa função main é quando ocorre tudo bem, não ocorreu nenhum erro, então ele vai lá e finaliza o nosso programa com return 0. Se ocorreu algum erro, a gente dá um return 1, significa que ocorreu algum erro durante a execução do nosso programa. Beleza? Então vamos prosseguir aqui agora. Vou executar isso aqui. Não vai ser exibida essa mensagem aqui, bem provavelmente, porque não ocorreu nenhum erro, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Não significa que ocorreu tudo bem, não ocorreu nenhum erro. Mas se por acaso chegar a acontecer algum erro, isso aqui vai ser executado. E a gente tem um tratamento nesse erro de arquivo, beleza?
Vamos agora então aprender a como salvar uma simples palavrinha lá no nosso arquivo, né? Eu vou declarar aqui uma string. O que é uma string na linguagem C? É um vetor de caracteres. Então coloco aqui char, que é o tipo de dados para caracteres, e vou criar agora um vetor. Então vou colocar aqui palavra com limite de 50 caracteres. Então aqui dentro dessa variável vou poder armazenar até 50 caracteres. Depois de verificar aqui se meu programa deu erro, prossigo aqui com o meu programa e agora eu vou pedir para o meu usuário digitar alguma palavra. Então dou aqui um printf, digite uma palavra para salvar no arquivo. E agora eu vou ler isso. Scanf %s, que é pra gente vai ler uma string, né? E comercial, ou não precisa, não é obrigatório quando a gente vai trabalhar com vetores, então não vou colocar aqui nesse caso. Palavra, e ele vai pegar aqui o endereço de memória do nosso primeiro índice aqui. Se fosse uma variável comum, se não fosse um vetor, então eu utilizaria aqui o i comercial, mas como é vetor, a gente pode passar somente aqui o nome do nosso vetor, que automaticamente ele vai retornar o endereço de memória do nosso primeiro índice desse vetor. E agora, como que a gente faz para poder gravar isso dentro do arquivo? A gente só armazenou essa palavra, a gente não gravou ainda no arquivo. Como que a gente grava isso então? Através da função printf. Funciona exatamente da mesma forma que praticamente, né, da mesma forma que a nossa função printf, só que ao invés de exibir esses dados na tela, ela vai gravar isso dentro do nosso arquivo. Aquela saída que era para poder ser exibida na tela do nosso computador vai ser gravada dentro do arquivo, que no nosso caso aqui é o arquivo leonardo.txt. Então aqui, como primeiro parâmetro, o primeiro dado que eu tenho que passar para essa função é o endereço de memória do meu arquivo, que aqui no meu caso ele está armazenado na minha variável arg. Aqui eu vou passar a formatação que eu quero aqui para minha gravação, que vai ser gravado lá dentro. Eu vou deixar aqui %s/n mesmo. Então o que vai acontecer? Ele vai substituir isso daqui pelo dado que eu passar aqui na frente e vai colocar um /n também no meu arquivo, ou seja, vai dar uma quebra de linha, vai mudar de linha dentro do meu arquivo. E aqui eu vou passar palavra para ser substituído aqui no meu %s, assim como dentro de um printf comum, beleza? E aqui agora eu vou colocar aqui só um printf, falando que os dados foram gravados com sucesso. A palavra foi gravada no arquivo com sucesso, beleza? Vamos executar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu executei o meu programa, não aconteceu nenhum erro para poder abrir o meu arquivo. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo leonardo.txt, vocês vão ver que não tem nada aqui dentro. Então vamos digitar aqui uma palavra. Vou digitar aqui Leonardo também, vou dar um enter. Ele foi aqui no meu fprintf, gravou isso aqui, ao invés de ele exibir na tela, né? Ele pegou e gravou isso aqui dentro do meu arquivo, fechou o meu arquivo, exibiu aqui esse printf e agora está executando o system pause para poder manter o meu programa aberto, né? Podia ser um get char também, mas aqui eu optei pelo system pause. Dou um enter aqui para continuar, finalizou o meu programa. Vamos abrir agora nosso arquivo leonardo.txt e olha o que aconteceu. Simplesmente foi gravado lá o nosso na palavra que a gente digitou e um /n. Você pode ver que eu clico aqui na linha seguinte, tem aqui o espaço aqui para eu poder continuar digitando. Vamos executar isso aqui de novo. Deixa eu abrir aqui um arquivo.
Eu programo aqui arquivos, vou digitar outra palavra, Hipólito, dou um Enter, gravo lá no meu arquivo, fechar meu programa e abrir aqui. O que aconteceu? Imprimiu o Leonardo, deu /N. Agora, como eu abri com o modo de leitura A, então significa que ele vai adicionar os dados no meu arquivo. Se eu abrir isso aqui com o modo W, vamos ver o que vai acontecer. Salvar isso aqui, vou compilar novamente meu programa, vou digitar aqui Leonardo novamente, dou um Enter, beleza. Na execução do programa foi tudo beleza. Só que eu abro aqui o meu programa e agora, cadê os outros dados que estavam lá? Não adicionou. Ele vai então o que? Ele vai sobreescrever o que tinha lá dentro. Se eu abrir com o modo A, ele vai adicionando mais coisas lá dentro. Ele não substitui. Se eu executar o meu programa aqui novamente e digitar agora Hipólito, vou lá no meu arquivo leonardo.txt e agora o que tem lá é somente aqui Hipólito, beleza? Então vou mudar aqui para o modo A mesmo, porque eu quero que vá adicionando novas coisas lá. Aqui dentro do fprintf você pode colocar todas as formatações que você colocaria dentro do printf. Pode ser o /t, pode ser um f, 1%f, %d, 0.2f, qualquer formatação que você colocaria dentro do printf, você pode colocar no fprintf. A diferença aqui é que somente antes de você passar a formatação, você tem que passar aqui o endereço de memória do arquivo que você quer gravar essa saída lá dentro. Ele não imprime nada aqui no fprintf. Ele somente pega o que era para ser impresso na tela e grava dentro do arquivo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre como trabalhar com arquivos.